bem-vindo a mais um Telehistória sobre Roma. Vamos começar então lendo a carta do leitor padrão do mês, Andrei Ribeiro Barbosa. Olá, é um prazer imenso ter sido escolhido para ser o leitor padrão deste mês. Já que este mês o assunto é sobre Roma, gostaria de dar meu toque introduzindo a história dela. Roma foi fundada por camponeses e pastores e tornou-se centro do mundo antigo. Eles difundiram um modo de vida que influenciou profundamente a história ocidental até nos dias de hoje. Talvez por isso que se diga, todos os caminhos levam a Roma. Se dividiu em 3 períodos: monarquia, 753 a 509 a.C. Era uma pequena cidade sob influência dos etruscos e gregos. República, 509 a 31. Quando Roma tornou-se uma das civilizações do mundo antigo. Quando Roma desenvolveu suas instituições sociais e econômicas. Império, 27 a.C. até 476 d.C. Quando Roma enfrenta inúmeros problemas externos e internos que determinam a decadência da civilização romana. Obrigada, Andrei. Você também pode ser escolhido para ser o leitor padrão do mês. Apenas envie suas cartas. E seja padrão. Agora vamos passar para o quadro Pergunte para o Repórter. Bom, respondendo à pergunta do Jackson Garcia, a magistratura era constituída pelo conjunto dos mais altos funcionários da República. Dentre os principais magistrados, citam-se os cônsules, os pretores, os censores, os edes, os questores e os ditadores. Bom, respondendo à pergunta do Gilney Carabajal sobre rebelião e revolução, podemos dizer que rebelião caracteriza-se pela revolta contra determinada situação social, pela disposição de destruí-la. Já a revolução é bem mais amplo. Além de lutar pela distribuição de um status de alguma coisa vigente, ela deve apresentar um processo coerente de construção de uma nova estrutura social. Assim, a rebelião luta essencialmente contra o que existe no momento, enquanto a revolução combate uma situação do presente. Repórter Maicon para o jornal Telehistória. Oi, eu sou o Maicon. Bom, recebemos muitas cartas perguntando o que são classes sociais. Sim, nossos leitores têm muitas dúvidas. E por isso nós entrevistamos a professora Lisiane Bescoff Bottermund, professora de muitas matérias, Como história, religião e filosofia. Tudo bem, eu sou a professora Lisiane Bescoff Bottermund e estou aqui para falar um pouquinho sobre Roma, essa civilização que deixou vários legados para a nossa sociedade e que até os dias de hoje é lembrada profundamente por seus cidadãos, os brasileiros, estadunidenses e de todo o mundo. Bom, Roma começa com suas frases e princípios antiguérrimos que ficam até hoje em nossas falas e em nosso cotidiano. Todos os caminhos levam a Roma, herança da civilização romana. Roma não foi construída em um dia. Por que Roma não foi construída em um dia? É uma ótima pergunta. Porque demoramos muito tempo para evoluir suas conquistas, como, por exemplo, as guerras púnicas originaram uma grande conquista, como, por exemplo, várias outras coisas que se incluíram em 3 períodos que nós chamamos de monarquia, república e império. Mas, bom, vamos começar falando com o que até hoje Roma nos deixou e nós temos até mesmo no nosso Brasil, que são as classes sociais, que são um grande fruto de desigualdade social. Bom, Roma era dividida em 3 classes sociais, que no período republicano ganhou uma nova classe, chamada classe dos cavaleiros, que trabalhavam juntamente com a nobreza. Bom, as classes sociais são os patrícios, clientes, plebeus e escravos. Vamos começar com os patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios, digamos que eram os pais do dinheiro, os pais de Roma, porque desde a época de Roma, quem tinha dinheiro era considerado o pai, era considerado o orientador de uma civilização. Sendo assim, a classe dos patrícios era considerada a classe orientadora. Em nossas simples palavras, em linguagem coloquial, nós podemos dizer que a classe dos patrícios é a classe alta.
esquecer que dentro dos patrícios nós tínhamos o grande rei. Afinal, nós começamos com o período da monarquia e nós tínhamos, claro, a nobreza, filhas, filhos e a grande rainha, grande mulher do nosso querido rei, que na verdade não era tão querido assim. Depois nós temos os clientes. Os clientes eram trabalhadores livres que viviam na civilização. Eles estavam no meio termo de tudo isso, mas também sofriam muito porque estavam bem abaixo dos patrícios. Digamos que eles tinham certa mobilidade social, mas era muito difícil eles chegarem aqui e se casarem com um patrício, com uma filha de um patrício, tudo bem? Então essa classe era intermediária. Depois nós temos os plebeus, que viviam na nossa chamada plebe. Até hoje, quando falamos em classes sociais, em Roma, a primeira coisa que nos passa pela cabeça são quem? Os plebeus. Por quê? Os plebeus, eles viviam na plebe e eram trabalhadores com muita pouca decência. Eram o que a gente chama de classe baixa. Claro que eles não eram tão desumanizados, tão ofendidos, até mesmo como os escravos, que pelos romanos, e até os dias de hoje, se fôssemos perguntar para um cidadão normal, com pouca percepção de vida, diria que o escravo não é considerado um ser humano, sendo que ele também tem nossos sentimentos, nossa racionalidade, apesar de trabalhar com um trabalho mais pesado, mais árduo, mais duro, coisa que os patrícios aqui não faziam porque estavam sentados em uma cadeira, posicionados em um lindo palácio, esperando que os escravos oferecessem toda a riqueza que eles possuíam. Então aqui nós temos os plebeus, que com certeza nunca poderia acontecer de um plebeu chegar e se apaixonar e querer casar com uma filha de um rei, com uma pessoa que participasse dessa classe social. Então os plebeus, eles tinham muita mobilidade social. Nós dizemos que Roma não era uma sociedade estamental, não era uma sociedade móvel, mas ela era uma sociedade muito contraditória que aglomerava esses dois princípios. Então aqui, nos plebeus, a gente tem que levar sempre da plebe e lembrar que era uma classe baixa. Onde tínhamos trabalhadores que realmente trabalhavam para o seu bel, mas que, de uma certa forma, não eram totalmente, não sofriam a justiça que mereciam, eram muito injustiçados. Depois nós temos os escravos. Os escravos é uma composição, a parte mais triste, a classe mais ofendida, onde existia essa frase, que o escravo não é um ser humano. Essa frase era dita por quem? Claro que o pessoal daqui, que girava nesse entorno. Por quê? Porque o escravo trabalhava em uma fazenda escravista para sustentar essas pessoas aqui que não se mexiam, esperavam tudo de mão dada, né? Então, o que acontecia? Esses escravos eram muito injustiçados e não eram considerados seres humanos, eram vistos como animais. Então, isso é as classes sociais da história de Roma. Quando quiserem saber mais, podem me procurar. Estarei pronta para orientar e falar sobre a famosa Roma, que é uma cidade que até hoje influencia nossa vida. Tchau, gente, foi muito bom falar com vocês. Vimos então, com a reportagem da professora Lisiane, que os escravos, embora fossem tratados como animais, eles tinham grande capacidade de promover revoltas contra seus senhores. E vendo luta de classes de homens livres versus escravos, existem duas guerras, a rebelião de Sicília e a rebelião de Capua. Fale-nos sobre a rebelião de Capua, Lisiane. Bom, é muito interessante nós sabermos que a rebelião de Capua foi liderada por Espartaco e que era uma tropa de gladiadores que fazia com que essa rebelião ocorresse. Bom, se organizou num quartel essa rebelião, do qual participaram 80 mil escravos.
Agora fale-nos sobre a rebelião de Sicília, Rafael. A rebelião de Sicília aconteceu entre 136 e 132 a.C. Foi liderada por Euno, cerca de 2.000 escravos lutando por sua liberdade, e conseguiram tomar o poder na região. Para combater os revoltosos, diversas legiões e exércitos romanos foram mobilizadas. Ao fim de muitas lutas, o exército romano dominou a revolta e, em seguida, imprimiu violenta repressão aos escravos. Milhares de revoltosos foram sacrificados. Os primeiros passos dessa expansão consistiram no domínio da Península Itálica. Mais tarde tiveram início as guerras contra Cartago. Depois veio a expansão romana por diversas regiões do mundo antigo. As guerras púnicas desenvolveram-se em 3 grandes etapas. A principal causa da guerra foi o controle comercial do mar Mediterrâneo. Quando os romanos concluíram a conquista da Itália, Cartago era uma próspera potência comercial. Os romanos só poderiam impor sua hegemonia na região mediterrânea se derrotassem militarmente Cartago. Violentas batalhas marcaram os longos anos das guerras púnicas, até que Roma conseguisse arrasar Cartago. Ao atingir o ponto máximo de sua expansão territorial, o Império Romano também alcançou o ponto culminante de suas contradições, que acionaram o processo de decadência. O Estado não teve condições de manter a unidade política e administrativa do imenso território, habitado por uma quantidade enorme de povos divididos em diversas classes sociais. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história de Roma, compre um de nossos jornais à venda em todas as livrarias. Obrigado a todos pela audiência. Esperamos vocês no próximo programa. Boa noite. Não.